Sermão para o domingo da Paixão. Em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados fiéis, entramos hoje no tempo mais grave de todo o ano litúrgico, o tempo da Paixão, o tempo que nos aproxima mais da Semana Santa, onde Nosso Senhor será traído, açoitado, crucificado, morto e sepultado, mas também que ressuscitará ao terceiro dia. A igreja cobre as imagens, vela os altares, silencia os cânticos mais jubilosos, como que para nos ensinar que o mundo está prestes a levantar a mão contra o seu próprio Deus. O evangelho que nos é proposto não nos mostra ainda o Calvário, revela, contudo, algo ainda mais profundo, a causa do Calvário. Antes do sangue, houve a rejeição. Antes da cruz, houve o ódio à verdade. É neste cenário que ouvimos Cristo pronunciar palavras tremendas, palavras que revelam quem Ele é e por que será crucificado. Nosso Senhor lança um desafio que ecoa até os nossos dias. Quem de vós arguirá de pecado? Quem de vós me acusará de pecado? Ó abismo de luz, ó pureza infinita! Nenhum profeta ousou falar assim. Nenhum santo, por mais elevado que fosse, ousaria colocar sua vida à prova diante dos homens. Cristo, Senhor nosso, porém, o faz. Por quê? Porque Ele é a própria santidade subsistente. E, no entanto, amados irmãos, é precisamente esta inocência que o condena, que o leva à cruz. A exegese nos ensina: Cristo não vai à paixão por pecados próprios, que não os tem, e sim pelos nossos. Nosso Senhor é o Cordeiro sem mancha, imolado pelas manchas do mundo, por nossos pecados, por causa de nossas culpas. E por que não creem nele? Porque os judeus não acreditaram nele e ainda acusaram Nosso Senhor de ser pecador? Ele mesmo responde: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Se não ouvem, não é porque a verdade seja obscura, antes porque o coração do homem está fechado à verdade. Assim, aprendamos. A incredulidade não nasce da falta de luz, não nasce da falta do conhecimento da verdadeira doutrina. A incredulidade procede da recusa da graça. O diálogo ao longo do Evangelho se torna mais terrível com aqueles que recusam a verdade. Nosso Senhor desvela a raiz moral de seus adversários, de seus acusadores. Diz ele: vós sois filhos do diabo. Palavra dura, todavia verdadeira. Pois aquele que rejeita a verdade abraça a mentira, e quem abraça a mentira faz-se discípulo daquele que é homicida
desde o princípio e pai da mentira, logo, filho do demônio. E como responderam eles? Não respondem com argumentos, mas sim com insultos. Tu és samaritano e tens demônio. Eis o mecanismo eterno, de ontem e de hoje e de sempre, daqueles que não conseguem ter argumentos, dos filhos do erro. Quando não podem refutar a verdade, eles procuram desonrá-la, desonrar a verdade e desonrar aquele que fala a verdade. Cristo, porém, responde com majestade: Eu honro a meu Pai, e vós me desonrais. Aqui está, amados fiéis, o drama da paixão. O homem criado para honrar a Deus levanta-se para insultá-lo. Nosso Senhor prossegue: Eu conheço o Pai e guardo a sua palavra. Segundo os teólogos, recordando aqui a doutrina exposta por Melchior Cano à luz de São Tomás de Aquino, diz: Cristo não fala por fé como nós, fala por ciência divina. Ele não crê em Deus, ele vê Deus. Ele não busca a verdade, ele é a verdade. E acrescenta: Se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Que sentença! Negar a Cristo não é apenas erro intelectual, significa alinhar-se com a mentira. Nosso Senhor evoca então o patriarca. Abraão exultou por ver o meu dia. Os judeus não compreendem, pensam segundo a carne. Entretanto, a tradição dos padres, como São João Crisóstomo e Santo Ambrósio, ensina: Abraão vive pela promessa, vive pela esperança, vive na certeza da ressurreição. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. E aqui a Igreja nos faz entrever um mistério consolador. Para Deus, tudo vive. E então, no ápice sublime do Evangelho, Cristo pronuncia a palavra que decide tudo. Antes que Abraão fosse, eu sou. Ante quam Abraham fieret, ego sum. Não disse eu fui, não disse eu serei, disse eu sou. Ego sum. Como ensina São Tomás de Aquino, há aqui um contraste absoluto. Abraão fieret, veio a ser, ou seja, entrou no tempo. Cristo disse ego sum, é fora do tempo, é eterno, é imutável. É o nome de Deus revelado a Moisés. É a afirmação da divindade. É o escândalo supremo. A reação a essa afirmação de Nosso Senhor, eu sou, gera ódio. E qual é a resposta dos judeus odiosos? Tomaram pedras para lhe atirar. Eis o mundo diante de Deus. Não se curva a Deus, mas quer apedrejá-lo. Compreenderam perfeitamente o que ele disse. Ele se fez igual a Deus.
por isso querem matá-lo. Ainda não é chegada a hora de nosso Senhor. O Evangelho diz: ele se ocultou. Porque Cristo não morre por acaso. Ele morre quando quer, como quer e por quem quer. Amados fiéis, este Evangelho não é apenas história, é juízo, é verdade, é o cumprimento da promessa de Deus em favor de nós. Diante de Cristo não há neutralidade. Ou ouviremos a sua voz e o seguiremos, ou pegamos em pedras para apedrejá-lo. Ou acreditamos ou negamos. Ou somos cristãos ou somos pagãos, ateus e à toas e à toa. Ou reconhecemos o ego sum ou o rejeitamos como blasfêmia. E aqui está a pergunta decisiva para esta quaresma: somos de Deus ou do mundo? Se somos de Deus, ouviremos sua palavra. Se somos de Deus, cremos na sua divindade. Se somos de Deus, enfim, seguiremos aquele que vai subir ao Calvário por nós. Se, porém, não ouvimos, se resistimos a ele, se preferimos nossas paixões à verdade, se preferimos ouvir a voz do mundo, então, ainda hoje, estamos entre aqueles que levantam pedras contra Cristo. Peçamos, pois, amados irmãos, a graça suprema, não sermos contados entre os perseguidores, e sim entre os que, no silêncio da fé, reconhecem: Senhor, vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo, o mesmo ontem, hoje e por todos os séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.